Salve, salve, galera! Estamos no ar! E eu imitando o Silvio Santos, né? Imitando Carlos Costa, Eric Gabriel e Silvio Santos no final. Quase que meu ouvido explode neste momento. Sim, aí agora você tá vendo que a gente sofre contigo. Podcastmotorsport.com, Salve, edição salve, número 316. pro Carlos Não é Costa. 318? Não, é 16. Tem certeza? Não. Posso perguntar? Pode. No duro? Enfim. Tudo isso para dizer que estamos no ar, sim, em 2025. Você vai ter um ano repleto aí conosco na cobertura do melhor dentro e fora do Brasil. E vamos falar sobre, muda de câmera, sobre a Fórmula 1 2025, o senhor Jeff, que não aparece aqui. 2025 será ano da volta ao Brasil, à Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial. E aqui estamos para falar sobre o que esperamos desta temporada. A começar, já que eu quis começar o programa, como começou? Quem briga pelo título em 25? Seco para você, Isa. Charles Leclerc e Lando Norris. Charles Leclerc e Lando Norris. Oscar Piastri e Lewis Hamilton serão coadjuvantes. Charles Leclerc e Lando Norris. Não, eu quero falar uma coisa diferente. Eu tô cansada do Max Verstappen, tô brincando. Então fala que o Alonso vai brigar pelo título. Não, coitado, nem ele acredita nisso. Não, vamos lá, eu agora falando sério, vamos colocar. Eu acredito que a gente vai ter uma briga grande o ano que vem para esse título. De fato, eu coloco as duas duplas de Ferrari, McLaren e Max Verstappen. Pode ser que o Hamilton talvez não esteja ali tão perto por ser um ano de adaptação para um carro novo, uma vida nova, né? Tudo muito diferente para ele, mas é o Hamilton numa Ferrari. E que se a Ferrari estiver minimamente competitiva, ele pode fazer muito com esse carro. Então, para mim, nós teremos aí um campeonato bem disputado, como foi a tendência ali, né, de 2024, mas acho que até pelas questões de já estarmos mais perto de 2026, de ser o grande objetivo das equipes, né, começar uma nova era bem, em 2025 pode ficar um pouco mais estagnado, eu acho que o grid vai estar mais compacto. Então, na minha perspectiva, a gente tem Leclerc, Hamilton, Piastri, Norris e Verstappen. Verstappen como a quinta força nos pilotos, é isso? Não, aí essa ordem eu já não consigo te dizer, porque aí o meu futurismo ele não vai tão longe assim. Sim. Carlos Costa contestou prontamente os palpites aqui, ou pelo menos as opiniões de Isa Fernandes. Por quê? Eu concordo normal, é mansplaining, ele não... Eu concordo plenamente. Que no primeiro momento ela colocou Leclerc e Norris e não citou o Verstappen. Mas você acha que o Verstappen vai estar na briga? Vai ser uma briga tripla? Não, o favorito ao título, na minha opinião, é Liam Lawson. É uma brincadeira, gente. O Verstappen... Sérgio Pérez, pô. Nem no grid está, né? Mas Verstappen, sendo Verstappen, eu acredito que a Red Bull vai, de alguma forma, dar um carro competitivo. Não necessariamente o melhor. E ele é o melhor piloto do grid. Fosse o Hamilton na Mercedes, e uma Mercedes boa, né? Eu acho que aí ficaria mais equilibrado em termos de piloto. Porque o Norris não está no nível do Hamilton, o Leclerc, historicamente, nunca se mostrou no nível do Hamilton. Só que agora quem chega de mudança é o Hamilton. Então, a tendência natural das coisas é ter um período de adaptação, conforme a Isa bem pontuou. O Verstappen já está na Red Bull desde 2016. O Lawson, obviamente, estou tirando sarro, né? Em tese vai lutar para não tomar um couro em todas as etapas. Quem mais temos? Piastri ainda, para mim, está um pouco aquém do Norris. A gente viu isso no campeonato do ano passado e não temos mais a justificativa de ser um novato. Tudo bem, segundo ano. Então, mas acho que agora por ser o terceiro, pode ser que, né, ele já dê as coisas. Evolua, né? Até porque Pokémon evolui. Mas se você olhar a temporada de 2024, o pior momento em tese do Piastri foi o final da temporada. Uhum. Então, assim, acho que o Norris ainda está um pouquinho acima em termos de pilotagem. Quando o Rubem Carrapatoso esteve aqui, ele nos desafiou a apontar um erro de Oscar Piastri. O Piastri não tem nenhum erro crasso, tipo o Russell batendo com o safety car, enfim, o Pérez esquecendo de sair quando o sinal fica verde, o Stroll em Interlagos. Que bizarro. Mas em classificações ele ficou bem aquém do Norris. E em ritmo de corrida ele ainda perde um pouco, especialmente no stint final. Então eu acho que o Norris chega como líder da McLaren, o Leclerc chega como de cara o piloto mais competitivo da Ferrari. Acho que o Hamilton tem a capacidade sim
de igualar o jogo, e o Verstappen é o cara da Red Bull. A Mercedes, me perdoem, mas não deu mostras de que estará brigando pelo título, pelo menos no princípio de temporada. Pode ser que, como fez a McLaren nas 2 temporadas anteriores, ache ali alguma coisa no meio do campeonato para se colocar na briga, mas a julgar pelo que mostrou no final de 2024, acho que a Mercedes ainda chega um pouco aquém. Então acho que vão ser esses 3 postulantes iniciais: Leclerc, Norris e Verstappen. Acho que não acredito que a Red Bull fique tão atrás, assim. Acho que atrás, mas tem o Verstappen. Eu tô com o Carlos nessa, eu acho que vai ficar bem entre esses 3, porque o Carlos até falou assim, vai que encontra alguma coisa no meio da temporada. Não vai, porque ninguém vai trabalhar em cima do carro, a gente tá já em 2025, mirando pra 2026. Pacotes absurdos ninguém vai introduzir, eu acho. Mas às vezes, como a própria Mercedes fez, foi em Mônaco. É isso que eu ia falar, que introduziu uma asa ali que fez a janela de operação do carro melhorar. Esse tipo de coisa eu acho que ainda vai acontecer. Só o pacotão da McLaren de Miami em diante que eu acho que não vem esse tipo de coisa. Aliás, falando em janela de operação, a Red Bull já deixou claro, né, que o RB21 não vai ser uma mudança do RB20, mas sim uma evolução e mira em especial uma janela de operação maior. Por isso que eu concordo, assim, eu acho que a Red Bull ela fica aquém de McLaren e Ferrari no começo da temporada, mas com o Verstappen fazendo a diferença e conseguindo chegar lá. Eu acho que a visão do Carlos está correta. Norris, Leclerc e Verstappen prometem ser a briga do ano. Hamilton pode chegar, mas dependendo do tempo que ele leve para se adaptar à Mercedes, talvez seja até um pouco tarde demais. A Ferrari, no caso. Isso, desculpa. O Lawson é uma incógnita, mas deve tomar um couro do Verstappen. E se acontecer, perfeitamente normal. Exato. E o Piastri é uma grandíssima interrogação. É o cara que a gente mesmo coloca ele como um futuro campeão, mas que ainda tem que entregar mais do que entregou, né, no final da temporada passada. Agora, interessante a situação de McLaren e Ferrari do ponto de vista dos 2 pilotos, dos duelos internos, porque se aqueles que a gente está colocando como, em tese, líderes ou imediatamente prontos para o embate pelo título, se eles vacilarem, os companheiros vão assumir muito rápido. São aqueles 2 que são apontados que não têm uma força mental tão grande quanto aos outros 2, né? O Hamilton é heptacampeão mundial. Não tem o que falar. E o Piastri é marvado. Um homem-gelo. Exatamente. Então, nesse sentido, vai ser interessante ver a dinâmica de cada uma dessas 2 equipes, independentemente de qual vai estar muito à frente ou não. Agora, tem uma questão aí também que a gente pode levar em consideração, por mais que todo mundo esteja visando 2026, é que, de acordo com a classificação do Campeonato do Mundial de Construtores do ano passado, a McLaren ela vai ter menos tempo de desenvolvimento, túnel de ventos, FD, blá, 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 assim como a Ferrari vai ter um pouquinho mais, e a Red Bull vai ter um tempo maior. Vocês acreditam que isso possa ser visto como um resultado de pista em 2025? Gente, um de cada vez. Vamos lá. O Rico falou disso no Telemetria na reta final da temporada passada, como ele olha 24 e 25 como uma grande temporada dividida no meio em que se zera a pontuação. E ele falou, 2025 vai ser um ano fundamental para a gente entender se essa questão do CFD, do handicap de aerodinâmica, de fato funciona. Ele fala, se a Red Bull chega em 2025 forte, é a prova de que é um modelo que funciona. Mas pode ser que dê errado também. Então, eu acho que vai ser muito interessante ver e ver também o quanto que as equipes vão estar usando isso, esse tempo a mais, até pensando em 2026. Porque elas podem usar isso, mas não para esse ano agora, e sim para o ano que vem. A gente já está numa janela em que as equipes podem trabalhar nos carros de 2026. Desde 1º de janeiro, está oficialmente liberado o trabalho de desenvolvimento do carro em túnel de vento CFD. Então, depende muito dessa questão. O quanto as equipes vão dedicar esse tempo a 2025 e o quanto que vai para 2026. E aí, tem uma equipe que tem uma vantagem. Eu já sei o que você vai falar. Que eu vou 107% é Sauber. Não. Pô, Brasil, poxa. Não. E não é 107%, não é? 5% a mais e a menos. Então a Sauber que ficou em 10º, explicando pra galera, 107% é o tempo para... O 7º colocado é o tempo base, 100%. A cada posição abaixo, 5% a mais. Então, o 8º, 105, 110, 115 pro 10º colocado. Perfeito. E 5% a menos para cima, com o primeiro colocado, 70%. Então, a McLaren tem 70%, a Ferrari tem 75%,
a Red Bull 80 e a Mercedes Sauber 85. tem 115. 115. Perfeito. Mas 107 é o tempo Eu de corte. troquei o número. o meu ponto aqui é que, por incrível que pareça, no pelotão de frente, não cheguei na Sauber ainda, a McLaren pode ter uma vantagem. Mesmo Não por causa tendo do menos túnel tempo. de vento, e sim por conta de 2026 estar no horizonte. Pelo seguinte motivo, ela não desenvolve unidade de potência. A Red Bull... Tá. Então, a preocupação dela. Exatamente. A Red Bull, na briga de 2025, ela vai ter que brigar em 2025 e se preocupar com o projeto Red Bull Powertrains Ford. Então vai ter que ser muito bem feita essa gestão. Lógico que são departamentos diferentes, mas agora é tudo Red Bull, como na Ferrari é tudo Ferrari. Na McLaren não é tudo McLaren. E pelo que se diz, a unidade de potência da Mercedes deve vir muito forte para 2026. Então, a McLaren, apesar de ter menos tempo de túnel de vento, em tese ela pode se dedicar muito mais ao chassi, seja de 25 ou de 26, do que as outras organizações. Volto a reiterar, são departamentos que operam separadamente, embora em sinergia, mas é óbvio que isso vai dar dor de cabeça para o Horner e toda a estrutura da Red Bull, né? No caso da Red Bull, muito mais do que da Ferrari, que a Ferrari tem know-how de fabricação de motor desde sempre. Então, eu acho que a Red Bull tem a vantagem percentual do túnel de vento, mas ao mesmo tempo vai ter que se dividir um pouco mais que as outras duas equipes. Perfeito. Quer complementar alguma Não, coisa? eu assino totalmente. Hamilton na Ferrari. Como vai ser esse casamento, minha gente? O primeiro ano desse casamento, algo que há pouco tempo parecia inimaginável, vai acontecer. Já está acontecendo. Lewis Hamilton vestirá vermelho em Maranello. O que vocês acreditam que vai acontecer? O Leclerc vai engolir o heptacampeão? Ele vai chegar chegando? O que vai acontecer? Crise ou não? O Octa tá por perto. Quem que vai começar aqui? Eu acho que a galera que nos acompanha já sabe mais ou menos qual que é a minha opinião, então eu vou ficar por último. Eu acho que o Octa tá vindo é muito forte. Porque a questão... O Octa tá vindo muito forte, é isso? Não, o Octa está vindo é muito forte. Tá. É que é muito curioso, né? O Hamilton viveu um final de 2024 muito aquém do que a gente está acostumado a ver dele. E a questão é, isso era já ele, tipo, dane-se a Mercedes, eu estou preocupado mais com a Ferrari, ou ele já com a cabeça realmente em outro lugar? Então, eu quero esperar um pouco esse começo de temporada para ver realmente o que o Hamilton faz. Repito o que eu disse na pergunta anterior, o Hamilton pode se juntar à briga. Tudo depende do tempo de adaptação dele. Mas também depende de aonde está a cabeça dele. Eu tenho uma expectativa... Mas eu acho que a cabeça dele vai estar na Ferrari. Equipe, né? Assim, acredito piamente que ele vai falar que vai estar e eu vou acreditar. A questão é Você tá dizendo que das outras vezes que ele falou alguma coisa... Não. Eu acredito no que ele fala. Só que eu acho que o que vai ter uma questão da maneira italiana de se trabalhar. Na Itália, inclusive. Mas eu acho que o Hamilton aí ele chega forte o suficiente para conseguir moldar um pouco as coisas ao redor dele. É diferente do Schumacher. Ou ele se moldar ao esquema italiano. Eu acho que consegue trabalhar os dois. Porque assim, o Schumacher quando chega na Ferrari, ele era apenas um bicampeão. O Hamilton chega como hepta. Então o Hamilton tem um pouco de estofo para cobrar algumas coisas mais pro lado dele. Só que o Schumacher levou todo mundo com ele, né? É que foi construído ao redor, né? Não, mas Ross Brown e Rory Byrne, só pra citar dois nomes. O Hamilton não tá levando ninguém, entendeu? Ele não leva ninguém da Mercedes como o Schumacher levou da Benetton pra Ferrari. Tudo bem que foi um processo de longo prazo construído. Inclusive com muitos altos e baixos. Sim, tomou pau por 4 anos até ganhar. Mas o Hamilton chega com pompa de hepta, o que de certa forma aumenta o sarrafo de cobrança. E me parece estar um pouco mais viciado, talvez, em métodos de trabalho ingleses do que o Schumacher está, por motivos óbvios, é uma questão de idade. O Schumacher era mais novo, portanto, talvez mais adaptável. O Hamilton, a vida inteira correndo em equipe inglesa com motor Mercedes. E no caso, o Schumacher vinha de um chefe de equipe italiano e foi para uma equipe italiana. Tem esse ponto também. O que você está me encarando aí? Eu tô ouvindo o que você tá falando. Assim. Na minha opinião, eu acho que 2025 vai ser um ano importante pra gente entender qual pé que tá, de fato, a habilidade do Hamilton. E não me entenda mal, eu não tô colocando aqui como o Hamilton não é capaz. Mas eu acho que o tempo de... Hamilton é só carro, então esse disse? O tempo de adaptação, a forma como ele vai entender as coisas na Ferrari, a forma como ele vai reagir a um carro novo, a um motor novo, a um ambiente de trabalho novo dentro da pista, vai ditar muito o que a gente pode ver dele como na carreira mesmo, sabe? Em que momento que ele tá. Que é o momento em que ele realmente vai levar mais tempo para conseguir se adaptar. É o momento em que ele continua tendo, né,
como se fosse ali um camaleão mesmo, se adapta muito rapidamente ao que é oferecido para ele. Então, eu acho que é um ano muito para a gente observar o Hamilton Ferrari num todo. Ok, ele realmente está chegando no momento em que depois daqui não tem muito mais o que fazer, ou ele volta pro Prime e ganha um 8º título no ano seguinte, porque ele foi capaz de se adaptar e de se juntar àquele ambiente de uma forma muito sinérgica. Então, eu acho que vai ser interessante da gente entender qual o momento do Hamilton, porque quando você está dentro de uma equipe por muito tempo, você adquire, como o próprio Carlos disse, muitos vícios, né, de comportamento, vícios de, enfim, pilotagem, de processos. Agora é tudo novo. Achar que aquilo só funciona daquele jeito. Exato, e ele não tem mais seus 25, 24 anos, que na teoria, para você se adaptar e para você corrigir rotas, é muito mais fácil. Então, assim, vai ser interessante ter essa observação do que vai acontecer. Deixa eu estabelecer um comparativo, aproveitando que a gente tem também o podcast, que a gente fala de moto. Eu acho que dá para traçar um paralelo entre Lewis Hamilton e Mark Marques nessa história, com uma diferença muito sutil, mas que é muito importante. O Marques, ele vinha numa fase muito de baixa com a Honda em 2023, resolve trocar, arriscar tudo e ir para Ducati com a Gresini em 2024 e ganha para 2025 a vaga na equipe oficial, e aonde a gente vai ver... Gresini, para quem não sabe, uma equipe cliente da Ducati. Uma equipe cliente da Ducati, e agora ele vai para a equipe oficial da Ducati. E a gente fala isso, né, que agora a gente vai ver a realidade da situação do Marques, o quanto que ele tem ainda sede de ganhar, o quanto que ele consegue entregar, que ele vai brigar pelo título. Eu mesmo vejo ele como favorito da MotoGP em 2025. O Hamilton, ele pula esse ano do meio que o Marques teve, de ir para uma equipe cliente, de adaptação, de compreender, e de certa forma o Marques usou 2024 para recobrar a felicidade dele de correr. O Hamilton não tem essa fase do meio, ele vai direto para a cova dos leões. Então acho que esse pode ser um complicador da história do Hamilton. Me parece que esse comparativo é muito pertinente, até pelo fato de que eu acho que o Marques me parece muito mais faminto que o Hamilton. Sim, definitivamente. Porque assim, o que eu acho que ainda vai ter fã do Hamilton que vai matar. Bem, a gente começa o ano desse jeito. Nada, 2022 eu acho que o Hamilton ainda você vê estampado na cara dele 2021. Eu acho que a frustração por 2021 é maior do que a fome dele pelo Oca. É que, em tese, isso deveria servir de motivação, né? É porque você pode tratar isso de duas formas. É que da maneira como você pode ter isso como uma cruz, ou você pode usar isso como gana para conseguir mais. Pode até ser a frustração da Mercedes não ter dado um carro dele para ele... reagir logo em seguida. Exatamente. 22, né? Mas eu olho pro Hamilton, especialmente em momentos ruins, e tá na testa dele, 2021. O Marques perdi tempo, meu Deus, vamos lá, vamos correr, eu quero mais. É porque o Hamilton talvez, ele realmente deve ter considerado, né, conquistar o Octa em 2021 e aposentar. Eu acho que realmente deve ter passado isso pela cabeça dele. Correr mais ele pode não admitir admitir, ali, ver a regra nova, ver só para fazer a despedida. Eu acho que seria a sucessão natural ali, mas interessante esse comparativo. Voltando à origem da pergunta, o que esperar do Hamilton na Ferrari, né? Eu faço antes algumas perguntas para construir o meu argumento. Meu advogado. Vocês acham quem melhor, Leclerc ou Russell? Leclerc. Caramba, só eu respondi na lata. É difícil, porque alguns podcasts em 2024 eu coloquei o Russell na mesma prateleira do Leclerc. E hoje? É a única. Mas acho que estar na mesma prateleira não necessariamente você vai falar que os dois são iguais. Eu voto em Leclerc, então mesmo que a Isa se abstenha... Já tá 3-1-0 aqui. Quem que tá na equipe desde 2019? Leclerc. Não, o exercício de lógica é super válido, mas tudo bem, o cara que na tá prática chegando... a teoria é outra, como diria o grande Joey Betting. É que eu acho o seguinte, conforme o Giben disse, se não me engano, o tempo de adaptação, mais do que o período, ou seja, quanto que vai durar essa adaptação, vai determinar muito, além do próprio carro. Fora a questão da motivação, porque se o carro não for... tomar pau da Mercedes e a Red Bull não for ficar à frente. Pelo menos o segundo melhor, aí eu acho que o Hamilton vai largar muito cedo assim e perder motivação, e aí só vai piorar a questão. E aí ele vai enfrentar algo que ele nunca enfrentou, que é uma torcida. Sem contar eventuais, atritos na questão da maneira de trabalho.
Mas aí eu acho que ele tem um cara ali que vai brigar por ele também, que é o próprio chefe da equipe. Só que se ele estiver tomando pau na pista, bicho... País. Não, é porque, na verdade, é um ponto, só que do outro lado, eu também tô muito curiosa pra ver como o Leclerc vai reagir sobre tudo isso, porque ele sempre foi o predestinado, o escolhido, ele sempre foi o primeiro piloto, e agora? Você tem um heptacampeão, e aí, meu filho? Você vai dar chilique no rádio? Da próxima vez você tenta falar com ele em espanhol, como é que vai ser? Entendeu? Então eu acho que eu tô mais curiosa pra ver o Leclerc em si, como ele vai se postar diante dessa situação do que o próprio Hamilton se adaptando à Ferrari. Especialmente se o carro for o melhor. Exato. Exatamente. Porque aí o Hamilton vai falar, agora, filhão. Exato. Eu vou dar um pau nesse moleque aqui, não interessa que ele tá aqui desde 2019. Eu acho que é um ponto muito pertinente também, porque se for o melhor carro, se esse carro nascer bem, né, e for o melhor, pelo menos ali, brigar e no geral ali for um pouco melhor do que da McLaren, o Hamilton talvez tire o 2021 da testa dele e coloque agora. Imediatamente. Essa questão da motivação que a gente fala, é muito difícil comparar e a gente não tá na cabeça do Hamilton pra saber se ele de fato tá motivado. É que ele tem um jeito de ser muito diferente do Marques. O Marques você vê ali, tipo, o cara tá caindo todo o treino pra pegar o limite da moto. Na moto velocidade é muito mais tangível isso. Não é porque o Hamilton gosta de moda que ele não tá motivado. Eu acho que é um pouco esse o ponto também. Ele tá... E, sinceramente, eu acho que muito da motivação dele também vem de uma relação com a Mercedes que tá se desgastando desde 2021. Sim, total. Então o cara vai perdendo a vontade. Então, um ambiente novo, pessoas novas que fizeram de tudo pra ele estar lá dentro da equipe, que, enfim, fizeram concessões e coisas do tipo. Eu acho que a chavinha da motivação pra ele vira. A relação com a Mercedes estava extremamente desgastada. Sim, saco cheio já. Sei lá, café da manhã, briefing com o Toto Wolff, e aí, irmão, já cansado. E repetindo aquilo que eu disse na semana passada no Piores do Ano, né? A Mercedes não entendeu esse conceito do carro atual. Então a Mercedes dá morro e ponta de faca. Se ela não entendeu, em tese o piloto a se cobrar é o Hamilton. Não é o Russell. Hamilton fala que mas ele tentou, não foi ouvido. Ele tentou. E ele vai ser ouvido na Ferrari? Quem é que garante? Esse é o ponto. Mas se ele já chega na situação do carro melhor... Não, e assim... Se larga na frente na teoria, tudo bem que o carro é ruim, a gente falou muito em 2022, lembro bem disso, que pro Russell o carro era ótimo, porque a comparação era... Tô feliz. E, óbvio, muito do desenvolvimento no início de 2022 foi focado no Hamilton por estar integrado à equipe, ser muito mais experiente e, enfim, ser um heptacampeão mundial. Então, a imprensa inglesa falou muito isso, né? E aí eu vou tomar como verdade que o Hamilton estava testando muito mais coisa do que o Russell. O Russell fazia um setup padrão e conseguia tirar melhor resultado. Não estou entrando nesse mérito. Agora, se você olha o head-to-head, a comparação Hamilton-Russell, classificação, Russell consistentemente à frente na última sequência. Foi equilibrado até. Em ritmo de corrida, o Hamilton foi superior ao Russell. Só que esse segundo período de 2024, ele deturpa muito a análise. Que é aquela parada. O cara já tá de saco cheio e vai sair e não vai ficar se matando lá, até porque o desenvolvimento do carro não tá focado nele, uma vez que ele vai sair. Agora, a questão comportamental de integração com a equipe, vou dizer o que disse no podcast que fizemos com o Ricardo Molina. Essa questão da Ferrari ser um outro bicho, eu acho que é muito perigosa. E do ponto de vista comportamental, eu falei aqui do lance de moda e tal, ninguém tá certo nem errado, cada um tem o seu jeito, mas o fã da Ferrari tem o Schumacher como paradigma. É um cara que só tá focado em corrida, um cara que tá ali totalmente integrado, apesar de ser alemão, ao jeito italiano de se torcer e se encarar o automobilismo. O Hamilton é um cara totalmente diferente disso, que espero esteja estudando a língua e tudo mais. Ele é muito diferente do que o torcedor ferrarista normalmente gostou de gostar, se é que me faço entender aqui. Uhum. Então a paciência pode ser mais curta do que a média e o Hamilton vai ter que saber lidar muito bem com isso. Uma coisa que é sempre importante dizer, que às vezes eu não destaco tanto quanto eu acho que deva ser destacado, é que o Hamilton é um cara muito inteligente. Só que ao passo que ele é muito inteligente, ele também já é heptacampeão mundial e uma hora ele pode ficar de saco cheio e falar, não tô afim. Eu preciso disso. É isso. Então acho que vai ser o início vai ser muito determinante do que vai ser o restante do campeonato. Mas vai ser muito legal também. Os primeiros tudo
Não, GP. Então, no caso Imola vai ser melhor, né? Imola é o primeiro contato do Hamilton com os torcedores da Ferrari de 16 a 18 de maio. Fora uma apresentação, por mais que as apresentações das equipes serão unificadas. Ver ele de vermelho a primeira vez. Mas vai ter absurdo. com certeza alguma coisa ali chorando para todo mundo ali celebrar esse momento, que eu acho que vai ser muito especial. Basicamente a junção da maior marca com o maior piloto. E eu acho que no primeiro momento a torcida vai comprar 100%. Ah, Com certeza. total. Não, isso vai. É o apoio condicional. Não à toa, no GP da Itália do ano passado, tinha uma montagem que era o Vasseur, o Leclerc e o Hamilton com uma Santíssima Trindade. Perigoso. Aí depois vai vir as faixas. Acobou a paz, diretoria Sevandija. A relação entre os três vai ser interessante, aliás, porque o Vasseur, para quem não sabe, foi chefe do Hamilton na GP2, um cara importante na contratação do Hamilton, e o Vasseur, além de ter sido chefe do Leclerc nesses últimos anos, foi chefe do Leclerc na Sauber quando Bem lembrado. o Monegasco chega à Fórmula 1 em 2018. Então, E pra mim, eu acho que se ainda fosse Mattia Binotto, que nem teria passado pela cabeça da Ferrari contratar o Hamilton. 2, Binotto ele não falou iria. isso, né? Ele não iria. O Hamilton não iria. Eu acho que ele vai por ser o Vasseur. e por estar de saco cheio da Mercedes. Também. Mas ele ia, por mim, ele poderia continuar de saco cheio na Mercedes até falar, tá, chega. Não quero Agora, mais. uma coisa eu acho interessante. Todo mundo fala em 2026, mas eu acho que a cartada é agora. Agora, porque não dá pra garantir que a Ferrari vai chegar melhor que a Mercedes. Cara. Ah, sim, Não dá pra bola garantir que tudo ninguém de vai novo. estar bem é. ano que vem. Não vai muita ter, incógnita, né? não vai ter como pode ter, sei lá, na Mercedes com o Russell. Aqui é outro patamar. O Russell, com todo respeito, não é ninguém perto do Hamilton do ponto de vista de tamanho como piloto. Mas, sei lá, na McLaren pode ter um pouco mais de parcimônia com relação a esperar para ver o que será de 2026. Na Ferrari, sendo o Hamilton, ele tem que entregar resultado e brigar pelo título no primeiro ano. Interessante. Senhores, muito bom essa parte do Hamilton na Ferrari, mas agora eu vou mudar o foco dessa conversa, especialmente falando sobre a ex-casa do Hamilton e também de algumas que terão jovens pilotos que invadiram a Fórmula 1, né? Mas pegando aí, inclusive, Andrea Kimi Antonelli, uma grande incógnita, um piloto italiano indo para a Mercedes e um piloto britânico indo para a italiana Ferrari, né? Não sei por que o Kimi Antonelli não foi desviado aí em algum momento para a Ferrari, que seria perfeito. Agora, com foco nele e também nos outros que estrearão, mas eu acho que talvez ali depois o Bortoleto, um capítulo especial dessa nossa conversa. O que vocês imaginam o que podem acontecer com os novatos, esses jovens que estão chegando à Fórmula 1 depois de tanto tempo que Guilherme Longo pediu uma renovação no grid, ela veio e até demais. E veio numa onda, né? Porque a gente tá falando de essencialmente 30% do grid vai fazer a primeira temporada completa. Porque aí, ó, a gente olha o Jack Doohan na Alpine, o Berman na Haas, Bortoleto na Sauber, Kimi Antonelli na Mercedes, o Isaac Adjar na RB, e dá pra colocar o Lawson nessa conta também, que é a primeira temporada completa do Lawson. Sim. É o terceiro ano dele, mas a primeira temporada completa. Então a gente tem que olhar, cada caso aqui é uma situação completamente diferente, né? Porque de todos, o mais pressionado se chama Andrea Kimi Antonelli. Isso Total. é inegável. Sim. O peso que o Antonelli vem pra Fórmula 1 é uma coisa muito grande. Ele Mais tem... que o Doohan? Porra. É que são pressões diferentes. Porque o Doohan, na verdade, a pressão dele se chama Flávio Briatore. O Antonelli... Franco Colapinto. Não, então, mas é que é uma questão muito Mas específica. ainda O assim, Kimi eu também. Antonelli tem São pressões diferentes. tudo que foi construído em torno dele. O menino que, campeão o da novo Freca, Verstappen. que pulou a Fórmula 3, não fez muita coisa na Fórmula 2 por causa do carro da Prema, o novo regulamento da Fórmula 2. E chega para substituir um dos maiores pilotos de todos os tempos. Então, Kimi Antonelli chega muito pressionado, porém, se ele se dá bem, quem sai pressionado é George Russell. Eu já falei, quem pode se dar mal na Mercedes no futuro próximo é o Russell. O Alexandre Correia, nosso internauta do nosso canal aqui na Motorsport TV Brasil, já dizia... Quantos anos ele fala isso? Não, mas Não, eu não. Ele ele não é questão dele ser superestimado. Mas a situação é, se o Antonelli vai bem e dá na louca no Verstappen de querer sair da Red Bull e a Mercedes é um dos possíveis destinos do Verstappen, a gente sabe disso, ele admitiu
em entrevista no final de 2024 que ele chegou a conversar com o Toto Wolff. O Zap, fala Toto. Bom, Max? Bom também. Numa eventualidade dessa, quem roda é o Russell, não é o Antonelli. Porque o Toto Wolff não vai dar chance de perder o novo Verstappen. O Verstappen que ele não perdeu. Então, assim, o Antonelli tem muita pressão em cima dele, mas se ele está bem, quem tem que ficar preocupado é o George Russell. Nossa, sou muito cética com o Antonelli, desculpa, não consigo. Discorra sobre isso. Eu acho que é muita pompa pra pouco resultado. Por que você acha? Ele Só por causa da sendo- Fórmula 2? Não é só por causa Mesmo da ele Fórmula. sendo um fenômeno no kart, isso não vale? Não, o Não só no fenômeno no kart. kart ganhou 2 Fórmulas 4, ganhou a freca. É, tá. É mas só a aí Fórmula 2 que o ele realmente não entregou. A gente não sabe o que ele ia entregar na Fórmula 3 porque ele não fez. Mas não sei. Não sou ateia do Antonelli. Eu preciso ver o que ele vai entregar. Porque às vezes que eu vi ele na Fórmula 1 eu achei um desastre. E relatos de lá de dentro é que ele, mesmo nos testes privados, ele bateu o carro pra caramba. Então, assim, eu tenho muito meus 3 pés atrás com ele. Não é nada contra o garoto, é só porque eu realmente, sei lá, sou ateia contra ele. Pra não queimar com etapas, no caso, ele até pode ser um grande piloto no futuro. Mas sei lá, eu não tô tipo, ai meu Deus, que Antonelli. Não, tô tipo, tá. Preciso que ele faça alguma coisa, que até hoje, pra mim, não me brilha de salto aos olhos. E assim, gente, eu e quem entende, provavelmente eu tô errada, tá? Pode falar o que quiser, Você não lógico entende? que eu tô errada. Ah, mas eu não faço peneira de piloto, né? Sim, tô Então, brincando. Tô te desafiando. mas eu preciso ver na pista. Mesma forma que eu falei, que eu admiti depois que o Piastri calou totalmente minha boca, que eu falei, eu preciso ver o Piastri na pista. Porque às vezes a gente não vê. Então a gente fica só confiando É porque em em número. ambos os casos, os pilotos, antes eles realmente de botarem a mão na massa, eles chegaram com muita coisa acontecendo, né? Então, É só que isso, eu só quero ver. O caso da Isa com o Piastri é porque tinha o Ricardo envolvido no meio, né? Então, Não, nem era isso não, mas é porque eu realmente não vi o Piastri. Eu não acompanhei o Piastri. Mas ele na foi Fórmula campeão de 2. Fórmula 3 e Mas eu Fórmula não 2 vi o sequência. Piastri na Fórmula 2. Sim, mas ele foi campeão. Eu entendi, é isso que eu tô falando. É só porque eu queria ver o que ele ia fazer na Fórmula 1. Mas eu não tô falando que, tipo, o Piastri era um lixo. Eu nunca falei isso. Só falei que eu queria ver o que ele ia fazer. Se o hype dele realmente merecia. Porque é óbvio que o cara que ganha Fórmula 2 e Fórmula 3, o hype é merecido. Até porque a gente tá botando esse hype em cima do próprio Bortolito. Mas eu tô falando do Isamar. Agora, o Antonelli, ele me ganha as outras fórmulas, beleza. Aí na Fórmula 3 ele não faz. A Fórmula 2 ele vai terrivelmente mal. E na Fórmula 1... Por mais que tenha o dedo da Prema aqui. Sim, mas aí chega na Fórmula 1, o que ele entrega nas vezes que ele foi, também não salta aos olhos. Ok, o carro era uma porcaria. Mas ainda assim, entendeu? Então eu sou meio ateia com ele. Mas tomara que ele cala minha boca, porque eu acho que ele pode ser um futuro Verstappen, sim. Multicampeão. Checa aí como é que foi a Fórmula 2 2024, Berman contra Antonelli. O Berman fica na frente dele, eu acho. Não sei. Vamos checar. Enquanto... Mas é isso. O Berman, nas vezes que ele que ele esteve na Fórmula 1... não, o Antonelli ficou na frente. Nas vezes que Bem, ele... Bem na frente. Antonelli vezes foi o que ele- 6º colocado, Berman 12º. que ele teve as aparições dele, pra mim foi mesma muito equipe. mais convincente. Não sei. a gente sei só- lá, gente, é feeling. A gente só tem que fazer um disclaimer que o Berman perdeu 2 rodadas que ele correu pela Haas. Exato. Aliás, uma pela Ferrari e uma E pela uma pela Haas. Haas. Mas a diferença de pontos é bem grande. A gente tá Sim, falando de sim. 113 a 75. Não, Sei mas lá, por que só eu tem. perguntei isso? Porque foram companheiros de Prema. Como o Gui bem explicou, a Prema errou o carro nesse primeiro ano de novo regulamento. Óbvio que isso não é justificativa única para um rendimento ruim. Mas o Antonelli ganhou a corrida na Fórmula 2 esse ano. Berman Berman também, só que o Berman ficou bem atrás na pontuação final. Agora, vejam o que o Berman fez na Fórmula 1. É isso que eu destaquei. Às vezes que o Berman foi pra Fórmula 1, saltou muito aos olhos o que ele fez, que a Fórmula 2 dele acaba ficando apagada. Sim, mas a partir do momento em que o Antonelli, em primeiro ano de Fórmula 2, bate o Berman e você, digamos, extrapola o que fez o Berman para o Antonelli, ou seja, nas aparições de Fórmula 1 foi bem, o prognóstico é positivo. Concordam com o raciocínio ou não? Eu não entendi. Se o Antonelli deu pau no Berman na Fórmula 2, o Berman foi bem na Fórmula 1, por que o Antonelli não iria bem na Fórmula 1? Porque às vezes que ele foi lá, ele fez dado. Ele Mas foi uma vez. Ele Ele foi bateu uma. o carro. E na outra E tava, foi péssimo. e tava fazendo o setor roxo na comparação direta com os Mas companheiros. era um início não de fez. treino que todo Sim, mundo ali gente. não precisa fazer muita Não tô coisa dizendo pra que ele foi fazer bem. setor roxo. Eu não tô detonando o Kimi, Carlão. Vou chamá-lo de Antonelli, mais fácil. Kimi É o Raikkonen. é o Raikkonen. Mas eu acho que a Campeão pela preocupação Ferrari. é assim, eu quase assino embaixo tudo que a Isa fala, mais pelo sentido, não do que ele não fez nos treinos na Fórmula 1 até agora e tal,
é que me preocupa muito esses pulos de etapas. Assim, o moleque acabou de fazer 18 anos, pulou a Fórmula 3, ficou um ano só na Fórmula 2. É tanta ansiedade assim ver ele atuando na Fórmula 1 que eu acho que, calma, né? Não vamos. Por exemplo, até o próprio. Uma coisa que eu me lembro muito que eu falava do Logan Sargent era: o cara não está preparado, vamos queimar a etapa do moleque. Ele foi confirmado na Fórmula 1 com asterisco. Né? E aí, se ele tivesse ficado mais um ano na Fórmula 2, mais bem preparado, sem tanta pressão, provavelmente ele poderia estar no grid e sendo elogiado. Mas aí você tem... É casos e casos. Você pega o Colapinto. O Colapinto não era um piloto de destaque na Fórmula 2. E ele começa a trajetória dele na Fórmula 1 muito bem. Ele pontua em 2 das 3 primeiras corridas que ele disputa. E eu acho que até o que aconteceu com ele é super normal também, assim. É variação de novato. Pegando esse gancho, perdoem, Verstappen estava pronto? Não tô dizendo que o Kimi Antonelli era o Verstappen. É o Verstappen. Mas não tava, mas ele foi... Kimi Raikkonen estava pronto? Cara, não, aí... Já que ele é o novo Verstappen, tem Kimi no nome? Boa. Pode ser um desastre, mas... Sim, mas a questão é quanto esse início que pode ser periclitante pode atrapalhar a carreira como um todo do moleque. Sim. Até porque, vamos aqui, por mais... A nossa treta aqui nos últimos anos foi qual? Eu sempre gostaria de ter visto Mick Schumacher com uma segunda chance. Voltamos no com uma segunda chance. O Ricardo com 15 mil chances. O Pérez com 55 ele nunca teve. mil. Vai que amanhã ou depois a primeira temporada do Kimi Antonelli é uma porcaria, a gente já vai falar, não serve pra Fórmula 1? Não, claro que não. E é importante... Até porque a gente, no caso, quem está nessa mesa tende a ter mais cuidado. A questão é o público. E aí entra a diferença dos casos de Verstappen e Kimi Raikkonen. Um estreou pela Sauber, o outro estreou pela Toro Rosso. O Antonelli vai estrear pela Mercedes. Só que esse peso de ser o substituto do Hamilton, pra mim, não tem, sinceramente. Assim. Se ele entra na Mercedes full dominante, Hamilton ganhando tudo, aí ele entra Aí eu peso, eu concordo. O fato dele entrar na vaga do Hamilton é só uma vaga. Sinceramente, não acho que tenha nenhuma correlação. É muito mais desafiador o duelo interno dele do que a hype por ser o novo cara da vaga do Hamilton. Bom, é a Mercedes. Não, ninguém torce pra Mercedes. Acho que o não é a Ferrari, é esse ponto. Se ele é o substituto do Schumacher na Ferrari, aí é um puta peso. Tá pegando a equipe que foi quarta colocada no Campeonato de Construtores, um companheiro que tá aí tretando com o Verstappen publicamente, de maneira patética até. Tem aí um retrospecto bom em categorias juniores e no kartismo. Sim, está queimando etapas. O fato dele estar queimando etapas significa que ele vai necessariamente mal? Não. E também tem aquela coisa, beleza, deixa mais um ano na Fórmula 2 ou bota na Williams. Mais um ano na Fórmula 2 poderia se ferrar, como vários juniores aí se ferraram em segundos ou terceiros anos em Fórmula 2. E na Williams, se for pra botar na Williams, bota de cara na Mercedes, entendeu? Bom. Agora, uma coisa que vai pegar não sei. Por que não contrataram o Sainz? A Mercedes. Isso eu acho que vai sempre ali pra não queimar o George Russell antes de queimá-lo com o Kimi Antonelli. Não acho que foi por isso que não contrataram. Eu não acho que o Russell vai tomar o pau do Antonelli. O Antonelli, ele vai ter uma, digamos, paciência relativamente curta pelo fato da Mercedes ter tomado uma decisão muito prematura, talvez, do ponto de vista do desenvolvimento dele como piloto. Não porque ele está muito imaturo. Porque eu acho que bater e tudo mais, ele vai. Mas em algum momento, dado o retrospecto do moleque, ele vai começar a andar rápido, cara. E ele não chega com obrigação de bater o Russell também. Então faz um ano de adaptação em 2025. Se bater o Russell, tá no lucro. Só não fazer muita merda e é isso aí. Só vai. Maravilha, olha só. A gente tá aqui num papo, começamos o ano mais uma vez. Maravilha. Quente, literalmente. Resignado. Quente, né? Inclusive o estúdio está quente, né? É verão. É isso aí. Aproveite com moderação, passe filtro solar, como diria Pedro Bial. Falando em sol, verão... Salvador, vai... Brasil. Salvador, vai... Brasil na Fórmula 1. Pá. Vou bater aqui. Pá. Estamos no ar. Sim, um dos pontos altos do nosso canal em 2024. Gabriel Bortoleto agora na Sauber /Audi. Senhores, é agora. Não tem mais jeito, não tem mais volta.
O que esperar? Vou começar com você, Guilherme. O que esperar de Gabriel Bortoleto? Esquece o público. O que esperar dele, na sua opinião? Eu espero um ano sólido do Bortoleto dentro dos limites do carro. O carro não vai ser bom. O carro não vai dar um salto. O Bortoleto, quem sabe ao longo do ano consiga brigar por um Q3 aqui, um Q3 ali, brigar por pontos numa corrida que tiver alguns abandonos. Mas é isso. O Bortoleto tem que usar esse ano, que a própria Sauber não tá ligando muito para esse ano. A Sauber tá pensando em 2026. A Sauber tá pensando na Audi e tá correta de pensar na Audi. É ali que ela tem que focar. Então, o foco do Bortoleto esse ano é aprender, se posicionar e, ao máximo, andar junto com o Hülkenberg. Mas agora sim, eu quero dar um recado para você, torcedor, que tá assistindo a gente. E não vamos falar de iogurteira top 10. O que eu vou falar é o seguinte, torcedores, calma. Não queimem o menino logo de cara. Porque, infelizmente, esse é um mal do torcedor brasileiro. O brasileiro não gosta do esporte, o brasileiro gosta de quem tá ganhando. Então, quando vai começar a temporada, o Bortoleto não vai estar brigando por pole. O Bortoleto não vai estar brigando por vitória, o Bortoleto não vai estar brigando por pódio. Isso não significa que o Bortoleto é ruim. E a gente já viu isso quando foi anunciado o Bortoleto, quando a gente gravou os vídeos, a gente fez post no Instagram, já tinha gente falando que ele era ruim porque ele tinha assinado com a Sauber. Já tinha. Teve isso. Olha o YouTube do Motorsport, olha o Instagram do Motorsport. E vieram alguns contestar, mas quem é fã de Fórmula 1 de verdade não pensa assim. Pensa. Tem muita gente que pensa assim. E tem os torcedores sazonais que pensam assim também. Eu acho que na verdade isso aí é até a maioria. Então, gente, calma. Vamos apoiar o menino. Vamos torcer pelo menino. O menino é bom. Ele ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano. Ele ganhou a Fórmula 2 no primeiro ano. Ele ganhou ano passado o título de novato do ano da FIA. Ele chega muito bem encacifado. Mas deem tempo ao tempo. Não é ano que vem que a gente vai ver de novo um brasileiro pole position, um brasileiro no pódio, um brasileiro vencendo. A gente tem que agradecer que finalmente a gente tem um brasileiro no grid e um brasileiro muito bom ali. Eu faço aplausos. Faço minhas palavras. Olha, difícil concordar com o Guilherme, dói um pouco. Tá diferente desse 25, né? Dói, mas me dói. Tem que concordar com o Guilherme Longo. Então, bom, que já vira um corte aí. Pronto, já vira o corte, já começa 2025 cortando. Carlão, o que você tá me olhando aí, tá concordando? Você ficou menos efusivo com a palavra do Guilherme. Você quer já cornetar o Bortoleto antes mesmo de começar a temporada? Não. Ah, tá. Ele vai esperar a primeira corrida pra isso. Uma pré-temporada. Então, mas eu acho que você imagina. Vamos lá. Cara, o benchmark dele vai ser o Hülkenberg, né? E o que... Que não é muito fácil também, né? Complementando o que o Gui discursou aqui, é importante que as pessoas também tenham a dimensão, não sei se certa é a palavra, mas consolidada do mérito do Hülkenberg enquanto piloto. Não estou dizendo que é um asa da Fórmula 1, mas ele não é tão ruim quanto muita gente pensa. Por não ter pódio, toda aquela zoeira que se faz com relação ao alemão. Muitos criticam também por causa da idade, mas ele mostrou que não é um problema nessa última passagem pela Haas. Notadamente um bom desenvolvedor de carro, que dá feedback, tem noção de engenharia. Então, ele é um piloto bom. Se você olhar o histórico dele contra companheiros de equipe, na maior parte das vezes ele prevaleceu. E vai ser um cara que, em tese, tem todas as condições de andar à frente do Bortoleto, pelo menos até o segundo terço do campeonato. Até por ser um classificador muito bom. A gente viu isso na Haas agora. Então, com um carro ruim, você conseguir uma classificação boa, em tese te dá uma chance melhor de resultado final na corrida, né? Porque a margem de recuperação com o carro ruim é menor. Então, dito o que disse Guilherme Longo, complemento com um bom piloto companheiro do Gabriel Bortoleto. Agora, o Bortoleto também tem um histórico de adaptação muito rápido. Não é à toa que foi campeão de Fórmula 3 e Fórmula 2 no primeiro ano. E é um cara também, me parece, e dizem as pessoas que trabalham com ele, muito inteligente na maneira de trabalho. O Hülkenberg é um veterano que sabe trabalhar com equipe, então ele tem que fazer exatamente tudo igual que o Hülkenberg faz. E aí, no cronômetro, até por ser mais jovem, né? A gente falou, né, Isa, sobre Prime de cada piloto com o Lucas de Grassi. O Hülkenberg, em tese, do ponto de vista de reflexo e tudo mais, não tá no auge dele. Já foi. Não tô dizendo que tá velho.
Mal falou. Não me interpretem mal. Tarismo de Carlos Costa. O Bortoleto chegando, do ponto de vista de motivação. Por mais que o Hülkenberg possa ter uma motivação boa de ter um salário melhor que ele tem na Haas e liderar um projeto que vira uma equipe de fábrica do país dele, e esse aspecto também é interessante se observar, né? Se vai ter ali algum tipo de favorecimento. Enfim, não acho que vá, até porque a gestão nesse primeiro momento é ítalo-suíça, mas o Batia Binotto, né, é ítalo-suíço. Mas eu acho que... E o Jonathan Whitley? Inglês. Mais 26 só. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Bortoleto vai conseguir, no long run, se aproximar. A grande questão é se no final do campeonato ele já vai estar cravando o Hülkenberg, que eu acho que esse é o objetivo. E não é o fim do mundo se ele não estiver cravando. Não, se ele estiver próximo, já está cumprido o objetivo. Se ele estiver cravando, lucraço. E ainda assim, probabilisticamente falando, ele vai ter menos pontos. É que aí é a questão circunstancial de cada corrida. O Zhou Guanyu, na minha opinião, não foi melhor que o Bottas na temporada passada. Mas quem somou pontos? O Kubica contra o Russell na Williams em 2019. O Kubica somou ponto, o Russell não. Vai dizer que o Russell não foi melhor que o Kubica? Pois é, por isso que eu sou a favor, inclusive, de se dar pontos a todos os pilotos do grid. Então. Entendi a sua lógica. Até pra gente entender fundão quem é melhor. Mas independentemente disso, a tendência natural das coisas é o Hülkenberg ter mais pontos, classificar à frente do Bortoleto na maior parte da temporada, né, os 2/3 iniciais aí. E aí no final, se houver uma convergência, ele já chega em relativa condição de igualdade para 2026, que aí, como o Guilherme bem explicou, é onde a Sauber aposta assiste. E mesmo apostando assiste, a tendência é que a Audi esteja na parte de trás do grid. O que, de certa forma, é bom pro Bortoleto. Porque, a gente falava da pressão no Antonelli, o Bortoleto... Ele vai ter a pressão do Brasil, mas internacionalmente, não. É só parar de ficar olhando nas redes sociais e vai estar a maioria do tempo fora do Brasil mesmo e tá tudo certo. Morar lá, montar uma barraca na sede da Sauber em Hinwil nesse primeiro ano e apropriar tudo que tem para apropriar. Porque é um cara que de velocidade eu não tenho dúvida que no longo prazo vai conseguir pelo menos competir com o Hülkenberg. E é isso. Aí o futuro dirá o que vai acontecer, né? Mas estando bem cotado no paddock, ele tem uma carreira longeva pela frente. Só o tempo dirá. Isa, que você quer complementar alguma coisa? Quer falar? Eu acho que do panorama geral, né, dos rookies, eu acho que o cenário dele é um dos mais, ao mesmo tempo que acaba ajudando, né, para ele ficar um pouco longe dos holofotes da pressão, é um cenário muito desfavorável, vamos falar assim, né? Um carro ruim, a equipe que vem de 2024 sendo a pior equipe do grid, um companheiro de equipe que é extremamente experiente, que é extremamente inteligente, mas que pelo menos por todos os relatos que a gente já ouviu, né, de pessoas que já trabalharam com o Hülkenberg, que já conviveram com o Hülkenberg, que não vai dificultar a vida do Gabriel, vai ajudar ele, Sim. vai ser, né, um companheiro de equipe mesmo. Então, assim... Só pra deixar claro, perdoe, não quer dizer que ele vai ser um banana com o Bortoleto. Não, exato, o cara não vai sabotar o companheiro de equipe. Não vai ser padrão Alonso. Até porque eu acho que nesse primeiro momento os dois vão tentar se unir de alguma maneira pra empurrar a equipe. Exatamente. E o Hülkenberg, como já é de conhecimento de todos, principalmente para quem viu a telemetria, que ele é um lunático por engenharia, é um aficionado por engenharia. Então, o Bortoleto ele tem condições mistas, né? Um ambiente complicado ali por ter um carro ruim, por ser a pior equipe, mas ao mesmo tempo é um ambiente em que permite ele crescer muito, é um ambiente que permite que ele aprenda bastante para conseguir evoluir como piloto. Então, assim, é saber tirar proveito, ver o copo meio cheio num ambiente meio caótico, assim. Então, acho que é ter paciência mesmo com o que ele vai fazer, porque as condições de trabalho não são nem de longe as melhores, assim, né? Agora, tem um cara interessante observar, puxando o gancho do Bortoleto, que é o Isaac Hadjar, né? Sim. Em tese, ele vai ter um carro melhor do que o do Bortoleto. Sim. Então, ali vai ficar muito claro que não é uma questão de pilotagem, porque o Bortoleto é mais piloto que o Hadjar. E o Fernando Alonso, inclusive, mandou avisar no ano passado que o Bortoleto, na visão dele, é o melhor dos rookies, mas que as pessoas precisam entender que as condições de trabalho são extremamente diferentes quando se fala dele. Exatamente. Fórmula 1 é difícil nisso. A maquinaria fala muito alta, né? Então, provavelmente o Tsunoda vai estar na frente do Hülkenberg e o Hadjar vai estar na frente do Bortoleto, mas não é por causa de pilotagem, né? Vamos ver. Eu acho que a gente aqui sempre vai tentar trazer a análise mais... Mas eu acho que o mais pressionado é o Du, tá? Só pra voltar ao tópico. Mas por causa de um contrato, assim, se realmente, né, tudo indica que são realmente 5 corridas. Não, isso existe, Eu não sei até que ponto isso vale. Falando sério, e o cara tem um sobrenome importante dentro do esporte a motor. Não o suficiente pra mantê-lo. Não é Schumacher o sobrenome dele.
não sei. Sinceramente, topar uma dessas, tudo bem, é aquela coisa que a gente sempre falou antes, né? Durante a novela Bortoleto, o cara vai se garantir na Fórmula 1, tem que fazer de tudo, tem que aproveitar a chance, tem que aproveitar a oportunidade. Ainda mais com o Fantasminha Colapinto ali, né? É que tá com a porta aberta na Alpine. Ele tem que fazer muita coisa para afastar esse fantasma. Mesmo o Colapinto no final do ano passado flopando algumas vezes ali, né? Vamos ver. Agora, falando sobre Bortoleto, a gente aqui pelo menos é garantia de que você vai ter o termômetro correto de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Né? Não vamos ser emocionados, como um dos membros aqui costuma falar, uma palavra muito utilizada por ele, mas aqui, até por ele mesmo, né, senhor Guilherme, a gente vai... Não seja emocionado. Não seja emocionado, boa. Né, a gente vai trazer você à terra, né, caso você fique nervoso ao assistir a corrida ou ao treino, né, aqui você vai ter a temperatura correta, é a garantia, é a minha promessa, é a minha palavra que está em jogo. Ó. E é de todo mundo aqui também. Tô correto? Sim. Correto. Tô correto, Jeff? Sim, ele falou que sim. Então, beleza, gente. Quero agradecer demais a todos. Lembrando que 2025 teremos ainda... Tem mais uma coisa que eu quero falar. Diga. O duelo interno da Williams vai ser bem legal de ver. Só isso. Sim. Buena. Dos melhores. Dos melhores, né? E eu acho que o álbum vai voltar a ser questionado. Já estava sendo quando o Colapinto estava lá. E o da Haas também. Vai ser bem interessante. Vai. A minha cabeça pensando que mais quem tá na Haas. Esteban Ocon e Oliver Berger. Não, eu lembrei. Então, assim, 2025, esse é só o primeiro podcast desse ano e você vai ter uma sequência aí de novidades no decorrer de toda a temporada. Você não perde por esperar. E para não perder, você, por favor, a gente sabe que você curte, você que está assistindo aí, você gosta do nosso conteúdo, só que não assinou, não se inscreveu no nosso canal ainda, pelo amor de Deus. Não só se inscreva, como dê like nos vídeos também, ative as notificações, porque você não perde tempo em assistir tudo aquilo que está rolando aqui. Então, é a dica que foi dada. Eu quero agradecer demais a todo o apoio de vocês do ano passado, mas iniciamos esse ano pedindo humildemente a atenção, a vossa atenção para tudo que a gente produz aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau.